Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus por mais uma quarta-feira, por mais um dia o qual podemos louvar e glorificar o nome de Deus. Que ainda mesmo à distância, nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. E ainda assim nós podemos louvar, adorar e engrandecer teu santo nome. Vamos orar e entrar na presença do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença santa nós estamos para te louvar, adorar e engrandecer o teu santo nome. Colocamos a direção deste culto nas tuas mãos e que a tua vontade e o teu querer venha prevalecer sobre as nossas vidas. Abençoe a cada um que está assistindo o culto, Pai, e que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns irmãos talvez não saibam, mas a Marta, nossa irmã Marta maravilhosa, ela montou uma biblioteca lá nas salas da igreja. Tudo muito lindo, tudo muito bem preparado, tudo muito abençoado por Deus. E no domingo, como o André, que é o meu marido, costuma ir mais cedo, então eu tirei um tempo lá na biblioteca, eu já estava lendo o livro, estava finalizando, tirei uns minutos para terminar a leitura do livro, e nas últimas páginas, algo muito importante me chamou a atenção. Era uma história onde contava que um senhor, com o seu filho jovem, ele trabalhava muito e dizia assim: quando eu me aposentar, eu tenho um grande sonho, eu vou escalar essas colinas e eu quero ver o mundo lá do topo. Então muitos anos se passaram e ele finalmente se aposentou e foi realizar o seu sonho. Então ele pegou a sua água, pegou o que comer e passou um bom tempo, algumas horas, escalando aquela montanha. Quando ele chegou naquela montanha, ele se debruçou numa pedra para descansar e ouviu um pequeno barulho. Quando ele olhou atrás da pedra, tinha um leão desfalecendo, muito cansado, magro e com muita sede. Então o homem tomou um pouco d'água e se compadeceu do animal e deu o restante da água para o animal e se alimentou. Se alimentou da água, no caso. Bebeu a água. E então ele muito cansado, da jornada, reclinou-se na pedra e descansou. E aí o que aconteceu foi que o leão teve as forças revigoradas, já tinha bebido água e o banquete estava lá, Já tinha o almoço também já pronto. Ele foi lá e devorou o homem. E com tudo isso, Deus querendo nos dizer para a gente nunca nos alimentar daquilo que pode te destruir. Então ele alimentou o leão que acabou o destruindo. Nunca se alimente de palavras negativas, nunca se alimente de desesperança, nunca se alimente de palavras que roubem a nossa coragem, a nossa fé, que nos desanime. Nunca fique reclamando, porque quando você reclama, você clama aquilo de volta, e nós devemos clamar a Deus. E muitas vezes nos faltam palavras para falar com Deus, de tanta angústia que nós temos. Então muitas vezes até no nosso calar, às vezes não sempre, no nosso calar Deus é aquele que nos sonda e nos conhece. Há um verso de Mário Quintana em que ele diz: o que muda a gente não é o que a gente fala, é o que a gente cala. Que nós possamos aprender a calar e apenas glorificar, clamar ao nosso Deus, porque é Ele que pode nos ajudar. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero falar algo sobre o medo, em que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 31:8. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não deixará nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. O Senhor é contigo. Vamos confiar naquele que tudo pode. O Senhor também nos dá uma palavra de encorajamento em Josué 1:9, onde ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que nós venhamos andar, por mais que nós venhamos passar por dificuldades, momentos tão difíceis como esses que estamos passando agora, o Senhor nos enviou a este mundo para pregar a sua palavra.
e para que viemos vivenciar o amor de Deus. Aí assim, nossa, é difícil, né? É difícil ter esse encorajamento, nós temos medo, mas nós temos que ter fé acima de tudo. E o Senhor nos diz em 1 Coríntios 16:13: vigiai, estar firmes, varonilmente e fortalecei-vos. Então, que nós possamos nos fortalecer a cada dia em oração, em perseverança, que nós possamos acrescentar a cada dia a fé em nossas vidas, crendo que o melhor de Deus está por vir. Então, que nós possamos agradecer e calar tudo aquilo que não irá prosperar as nossas vidas, que possamos lançar sementes que irão dar bons frutos e que nós venhamos calar para nós, mas falar para Deus, que é aquele que tudo pode. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que esse culto continue sendo uma bênção na vida de cada um e que possamos a cada dia ter mais fé e coragem naquele que tudo pode, porque tudo posso, e você também, naquele que nos fortalece. Amém. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Neste momento nós vamos estar orando por todos os pedidos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de podermos falar contigo, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelos livramentos, ó Pai, pela tua proteção, Senhor, para conosco. Ó Deus de poder, também neste momento, Senhor, queremos agora apresentar a Ti, Senhor, todos os pedidos, Pai, feitos nessa hora, todos os pedidos do caderno de oração, ó Pai. O Senhor é um Deus soberano, um Deus que sabe de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, colocar a Tua mão sobre cada pedido, ó Deus. Ó Pai, aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados ou mesmo em casa, ó Pai, em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos, ó Pai, que o Senhor esteja entrando com a cura, que o Senhor esteja dando a saúde para o Teu povo, Jesus. Também, Senhor, aqueles que estão necessitando de emprego, que estão, Pai, passando por dificuldades financeiras, por problemas de relacionamento no lar. Ó Pai, em nome de Jesus, coloca a Tua mão restauradora, coloca a Tua mão de poder, Senhor, sobre cada pedido, sobre cada vida, sobre cada lar, Jesus, sobre cada família. Ó Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo que nós cremos que o Senhor irá fazer no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado
Boa noite. Mais uma vez estamos reunidos usando a tecnologia para estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro dos Salmos e temos feito isso todas as quartas-feiras. Se o Senhor assim o permitir, dia 21 de julho, nós retomaremos os nossos cultos presenciais às quartas-feiras também, a partir das 20 horas. Todos os cuidados serão necessários para você participar dos cultos às quartas-feiras presencialmente. Ou seja, você vai precisar fazer a sua inscrição através do nosso WhatsApp, uso de máscaras nas dependências da nossa igreja durante todo o período do culto, né? E também o uso de álcool em gel, observar o distanciamento social, enfim, todos os cuidados devem ser observados, mas estaremos retomando então no dia 21 de julho, uma quarta-feira, os cultos presenciais. E no dia 25 de julho, pela parte da manhã, às 10 horas, nós teremos os batismos. Lembrando também que no dia 25 de julho estaremos alterando o horário do culto da manhã. Então ele passa das 10h30 para as 10 horas e a escola bíblica passa das 9h30 para as 9 horas. Então ficará assim, a partir do dia 25 de julho, domingo, das 9 às 10, a nossa escola bíblica dominical, das 10 às 11h30, o primeiro culto de celebração, ok? E nesse culto de celebração, já aproveitando esse novo horário, teremos os nossos batismos, se assim o Senhor também permitir, e aí seguiremos, eu espero que até a volta de Jesus com esse horário, ok? Mantemos a nossa campanha de cobertores, a nossa campanha de inverno, nós ainda estamos atendendo outras instituições. Quero agradecer a todos que têm contribuído com a campanha de cobertores. Já atendemos 3 casas de recuperação e atendemos agora o Recanto dos Avós, tá? E agora temos que atender o nosso querido Nenex, o nosso missionário Nenex, que trabalha em parceria com várias comunidades e várias outras instituições que também carecem da nossa contribuição. Então, você pode nos ajudar trazendo o seu cobertor, né, um cobertor novo, se possível, e nós estaremos encaminhando para essas instituições. Se você não tiver um cobertor, mas quiser fazer a oferta em dinheiro, basta você colocar isso no envelope, né, destinado à ação social da nossa igreja. Até porque nós também ajudamos 23 famílias mensalmente com cestas básicas, e são cestas diferenciadas. Então, precisamos também da sua contribuição. Muito bem, vamos então ao estudo do Salmo agora de número 107, e se você, na sua versão da sua Bíblia, se você tem ali, antes do anúncio do Salmo 107, a expressão quinto livro, né? Quero lembrar você que o saltério, ou a coleção de salmos, foi tradicionalmente dividido em 5 livros, tá? Então, os judeus fizeram isso, dividiram em 5 livros, ok? Então, nós temos o primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo livro, do Salmo 42 ao 72, o terceiro livro, que vai de 73 ao 89, o quarto livro, do Salmo 90 ao 106, e o quinto livro, o quinto e último livro, que vai do Salmo 107 ao 150. Então, alguns perguntaram por que eles dividiram em 5 livros, e alguns sugeriram que isso tenha algum tipo de relação com os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus é a lei, ou a Torá, ou o Pentateuco. Nós só estamos comentando isso, mas tradicionalmente para os judeus, o saltério, ou a coleção de salmos, ou o livro dos salmos, é dividido
em 5 livros, 5 porções. Entramos na última porção, que é o livro 5º, que vai do Salmo 107 ao 150, e nessa porção nós vamos encontrar Salmos de Davi, que vai do 108 ao 110, o 122, o 124, o 131, o 133 e o 138 ao 145. Também temos os cânticos de romagem, os cânticos de peregrinação, que vão do 120 ao 134. Temos também os salmos de Halel egípcio, ou de aleluia, ou de louvores. Esse era cantado na Páscoa. Salmo 113 ao 118, e provavelmente parte dele foi cantado por Jesus e seus discípulos depois da ceia, da instituição da ceia, Marcos 14, 26. Temos um salmo de Salomão, 127, e temos outra coleção de salmos de Halel, de louvor, de aleluia, que são os 5 últimos, do 146 ao 150, e aí então encerra-se o Saltério, ou o livro dos Salmos. Lembrando que nessa porção nós temos o salmo mais longo, o Salmo 119. Nós vamos investir bastante tempo para estudar o Salmo 119 às quartas-feiras, ok? Muito bem, vamos então entrar no estudo do Salmo 107. Tem como título o nosso estudo Socorro Vem do Senhor. Eu quero que você acompanhe a minha leitura deste salmo. A minha leitura está na Nova Versão Internacional. Então está assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus. E desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontrava. Ele enviou a sua palavra, os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam os céus e desciam os abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores.
Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar no deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Outro salmo longo, né? Mas que aponta ou revela o Senhor Deus como o grande Deus que socorre. O socorro vem do Senhor. E há 4 ocasiões aqui que são colocadas pelo salmista. Nessas 4 situações há dificuldades, há lutas. E em todas essas situações o Senhor livrou o seu povo. Então vamos ver cada porção. Então nós dividimos esse estudo em 6 partes. Eu gostaria que você pudesse acompanhar cada parte desse estudo para facilitar o nosso entendimento a respeito desse salmo. Então, na primeira parte, nós temos um convite para louvar o Senhor. Lembrando que o livro dos Salmos é um livro de cânticos, né? De adoração, de louvor ao Senhor, e sempre há, portanto, geralmente sempre há esse convite para se louvar ao Senhor. E aqui, então, o salmista do Salmo 107 começa fazendo um convite para louvar o Senhor, versículos 1 a 3. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então, ele nos convida, né, nos convida para que louvemos ao Senhor, dando graças a Ele exatamente por causa do quê? Por causa da sua bondade e por causa do seu amor. Versículo de número 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, não é um amor condicional, não é um amor temporário, não é um amor superficial, mas é um amor que dura para sempre. E é um amor sacrificial. Nós temos que sempre nos lembrar disso. Um amor abnegado e sacrificial. Esse é o amor de Deus. E esse seu amor dura para sempre. Por isso ele diz para que o povo pudesse dar graças ao Senhor, louvando-o. E nos versículos 2 a 3, da ideia da libertação de um cativeiro, da libertação do exílio, porque diz que o Senhor os resgatou, os livrou das mãos do adversário que os aprisionava e os reuniu de outras terras, do Oriente, Ocidente, Norte e do Sul. Temos então aqui aqueles para os quais o Salmo foi dirigido, para aqueles que foram livres do exílio, aqueles que foram livres do cativeiro. Esses deveriam dar graças ao Senhor por sua libertação e porque deveriam também reconhecer o seu amor eterno e a sua bondade, a sua grande bondade. Aí na parte 2 do nosso estudo, nós começamos então a ter contato com 4 parábolas, vamos assim dizer, que o salmista propõe a respeito das situações de vida, situações com adversidades em que Deus socorreu o seu povo, né? Então, a primeira parte, a primeira situação, vamos assim dizer, está nos versículos 4 a 9, diz respeito aos viajantes que são ajudados. Os viajantes são ajudados. Então, veja só, são 3 são as condições que envolvem esses viajantes. A condição de perdido, a fome, a sede e a exaustão. Todas essas coisas que certamente perturbam, que trazem sofrimento ao viajante. Estar perdido, com fome, sede e exausto. Versículo 4. Perambularam pelo deserto e por terras áridas,
sem encontrar cidade habitada. Então, está se falando aqui dos viajantes pertencentes ao povo de Deus. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo, versículo de número 5. Então, aqui é a situação. Então, viajavam, eram viajantes, estavam enfrentando essas péssimas condições, com fome, sede, exaustos, sem encontrar nenhum lugar para encontrar algum tipo de apoio. Estavam perdidos. E aí no versículo 6 nós lemos a petição: na sua aflição clamaram ao Senhor. Então diz respeito ao povo de Deus, clamaram ao Senhor, e aqui a resposta: e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Durante a viagem que eles estavam mantendo, eles estavam sendo atribulados, perdidos, esfomeados, sedentos e exaustos. E o texto diz que o Senhor os livrou da tribulação em que se encontravam, né? E versículo 7, e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Então veja só, o povo de Deus que viajava, que enfrentava essas péssimas condições, clamou ao Senhor e o Senhor os socorreu. O Senhor os livrou dessa tribulação e os encaminhou para uma cidade habitada. Um caminho seguro, veja só, um caminho seguro a uma cidade habitada. E aí então ele convoca esses que foram socorridos pelo Senhor, os viajantes que foram socorridos pelo Senhor, para que pudesse dar graças, manifestar a sua gratidão, né? E que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, o seu amor que dura para sempre, agora ele é qualificado como leal, e por suas maravilhas em favor dos homens. Por quê? Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Lembrando que o livro dos Salmos, principalmente nessa parte onde se convida o povo a louvar o Senhor e reconhecer a sua boa mão, é sempre um lembrete para cada um de nós, pertencentes ao povo de Deus, para que nós tenhamos um coração grato ao Senhor. Sempre enfrentamos dificuldades, tribulações na vida. Aliás, a nossa vida se assemelha a uma grande viagem e muitas vezes nós encontramos enfrentando situações muito difíceis na nossa viagem. Se clamarmos ao Senhor, e você já clamou ao Senhor no meio da sua viagem, ele atende as nossas orações, como ele já te atendeu, como ele já me atendeu. E é por isso que nós devemos ter o nosso coração grato. É isso que o salmista nos lembra no seu salmo de número 107. Então, deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto, né? Quando se está enfrentando situações difíceis na viagem da sua vida. A segunda situação se apresenta aqui a partir dos versículos 10 ao 16. Diz respeito agora aos prisioneiros que são libertados. Os prisioneiros são libertados. E aqui nós temos uma descrição da prisão. Versículo 10. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos e acorrentados. A imagem, obviamente, de uma masmorra da antiguidade. Estavam ali nas trevas, né? Estavam ali onde sofriam trevas na sombra mortal, aflitos e acorrentados. Né? É uma situação de prisão. E por que estavam na prisão? Né? Nós encontramos a razão no versículo de número 11. Pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Então, todas as vezes que o povo de Israel foi rebelde, desobedeceu a palavra, a vontade de Deus, o povo teve que enfrentar as consequências da sua desobediência. Todas elas envolveram cativeiro, prisão, humilhação, enfim. Então, aqui está uma situação de prisão por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Aí no versículo 13 nós lemos,
Desculpa, no 12, nós lemos: por isso ele sujeitou a trabalhos pesados, isso aconteceu nos cativeiros egípcio, assírio e babilônico, né? Em todos esses cativeiros eles foram sujeitos a serviços pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Por causa da rebeldia, da desobediência, eles estavam em prisão, né? Eles estavam debaixo de trabalhos pesados e estavam em aflição. E aí no versículo 13, nós temos então a petição, né? A petição e a resposta de Deus, versículos 13 a 14. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Então se repete aqui o que foi dito no primeiro cenário da viagem, onde os viajantes estavam perdidos, exaustos, sedentos e famintos, e Deus os atendeu e os livrou da aflição. Aqui também o Senhor livrou o seu povo da aflição, da prisão. Versículo 14. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Então eles fizeram a petição: livra-nos desta aflição, e o Senhor os atendeu e os salvou da tribulação em que se encontravam. Do mesmo modo, meu irmão, minha irmã, nós também temos muitas vezes enfrentado prisões na vida. Não literalmente, com grades, mas as prisões emocionais, as prisões espirituais. Temos enfrentado, sim, às vezes nós construímos essas prisões para nós mesmos. Quando, por exemplo, nós alimentamos a mágoa, o ressentimento, o rancor, quando somos humilhados, ofendidos, envergonhados, muitas vezes grades emocionais e espirituais surgem prendendo-nos em lugares sombrios, não nos dando mais a satisfação de viver à luz do dia ou de uma nova vida. Se clamarmos ao Senhor do mesmo modo como Ele ajudou o seu povo, Ele nos ajudará também, nos resgatando, nos libertando das prisões da vida. E fazendo isso, e isso acontecendo e ocorrerá se realmente nós clamarmos com fé, nós devemos dar graças ao Senhor, agradecer a Deus, como aqui está sendo colocado pelo salmista, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. O nosso Deus é libertador. Ele nos socorre e nos liberta das prisões da vida. O Senhor nosso Deus também nos socorre nas viagens mais difíceis que nós empreendemos, porque Ele nos ama e sempre nos encaminha segundo a sua graça e a sua misericórdia. A terceira situação que o salmista coloca está nos versículos 17 a 22. E aqui a cena é outra, cena de enfermidade. E aqui os enfermos são curados. Então os viajantes são ajudados, socorridos, os prisioneiros são libertos e agora os enfermos são curados. Então no versículo de número 17, nós temos aqui a razão pela qual o povo estava enfermo. Então versículo 17, tornaram-se tolos ou maus, uma outra possível consideração nesse lugar do tolos, né? Por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Pois é, então mais uma vez se coloca aqui a causa que levou então o povo a adoecer. Então, ali no cenário anterior, foram aprisionados por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência à palavra de Deus, mas clamaram e o Senhor os salvou. Aqui eles são enfermos, eles adoecem por causa também da sua rebeldia, né, seus caminhos rebeldes, e aí então eles sofrem as dores da enfermidade. A enfermidade está descrita aqui, né?
Versículo 18. Sentiam repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Então, nós temos aqui uma descrição dessa enfermidade, né? Não tinham mais apetite, estavam perdendo as suas forças e chegaram perto das portas da morte. Tudo por quê? Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor Deus, como todas as vezes que nós nos rebelamos contra Ele, precisamos entender que vamos assumir de fato as consequências da nossa rebeldia. Seja de perdição numa viagem, seja de aprisionamento, seja de uma enfermidade, como é o caso aqui. E aqui, então, eles, mais uma vez, fazem a petição, né? Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Se repete, né, as mesmas palavras para mostrar que o amor de Deus é leal e dura para sempre. Aí nos versículos 20, nós lemos, e Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Então, mais uma vez, petição e a resposta de Deus. Então, na sua aflição, eles clamaram e o Senhor respondeu e os livrou da enfermidade, Ele os livrou da prisão, os livrou daquela situação difícil na viagem. E aqui, então, mais uma vez, ele explica, né? Ele convida que eles ofereçam, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Então, é de fundamental importância que eles manifestem gratidão, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Exatamente porque quando há o livramento, nós precisamos ter o nosso coração grato. Quando há a cura, nós também precisamos ter o nosso coração grato ao Senhor. E isso tudo era manifestado de forma pública, né? Não ficava guardado para si, mas era manifestado de forma pública. As pessoas cantavam diante da grande congregação os grandes feitos do Senhor. Tá? Aí nós vamos para a quarta situação que ele coloca. Os navegantes são livres da tempestade, versículos 23 a 32. Então, nos versículos 23 a 24, nós vemos aqui aqueles que tinham negócios, né, no mar, né, faziam as suas negociações marítimas, né? Então, fizeram-se ao mar navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. É interessante que quando a gente, pelo menos eu, né, contemplo o mar, eu percebo a minha pequenez. Quando eu me deparo com a força das ondas, com o movimento das águas, né, eu me vejo quão pequeno eu sou e quão grande é o Senhor, porque Ele criou o mar e Ele tem o controle sobre o mar, algo que é impensável para o ser humano. Nós não temos controle das águas, nós não conseguimos controlar uma onda, não temos isso. Não há como controlar a onda originada por um maremoto, um tsunami. Não tem como. Tá? Mas Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Então, quando eu me deparo com o mar, eu também olho para o Criador do mar. E eu percebo de todas as coisas. E eu me percebo como sou pequeno. E aqui é a mesma ideia, né? Quando eles se fizeram ao mar, né? Os navegadores, os navegantes se fizeram ao mar, eles se depararam com as maravilhas das obras de Deus, com a imensidão das águas e as maravilhas nas suas profundezas. E no mar, enfrentaram as dificuldades, as lutas, a tempestade. E tempestade terrível, porque é descrita aqui essa tempestade como fazendo com que eles, o seu barco, sua embarcação, fosse até os céus, por causa das ondas, né?
os céus e depois descia até as profundezas do abismo, esses altos e baixos, tirando toda a coragem, tirando todo o ânimo dos tripulantes da embarcação. Diz, versículo 27, cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Todos nós já assistimos em filmes, até mesmo documentários, onde uma embarcação enfrenta uma tempestade e os marinheiros estão ali, os tripulantes estão ali de um lado para o outro, pelos corredores, parecem bêbados, mas não estão bêbados, é por causa da força das águas. Então isso tira todo o ânimo, né? Tira todo tipo de coragem. Então é uma grande tribulação. E é interessante que algumas vezes na vida, nas nossas vidas, nós nos sentimos como dentro de uma embarcação, no meio de uma grande tempestade. Há altos e baixos, tirando o nosso ânimo, a nossa esperança, toda a nossa esperança de vida se esvai por causa da força da tempestade, eu estou falando em termos bem figurados, que se abate contra nós em determinados momentos da nossa vida. Uma grande aflição. E aqui, então, mais uma vez, né, nos versículos 28 a 30, a petição do aflito e a resposta de Deus. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e eles os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Nós nos lembramos, né, do grande milagre de Jesus no mar da Galileia. Foi exatamente isso que ele fez, né? As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Então, eles clamaram na sua aflição e o Senhor respondeu de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. Ele respondeu, né? E aí, então, Deus, então, respondeu, né, a petição do seu povo, né, na aflição do meio da tempestade. E o salmista, então, mais uma vez, convida para que se reconheça a obra do Senhor, né? Então, aqui nos versículos 31 a 32, ele diz que eles têm graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que o exaltem na assembleia do povo. Veja mais uma vez a manifestação da gratidão ao Senhor publicamente, né? Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Pois bem, e na última parte deste salmo, que vai do versículo 33 ao 43, nós temos aqui que aquele que socorre é soberano. Em que sentido soberano? Aquele cuja autoridade não tem nenhum igual. Não tem ninguém que seja superior a ele, nem que lhe seja igual. A sua palavra é final. Ele faz o que ele quiser, ele fala o que ele quiser, e a sua ação e a sua palavra simplesmente é final. Tem o caráter de ser uma palavra definitiva e final. Ok? Então, aqui, nos versículos 33 a 35, revela-se a sua soberania sobre a natureza. Ele faz da natureza o que ele quiser. Então, versículos 33, ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil em solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Então, ele faz o que ele quiser, né? Segundo os próprios ditames do seu coração, que é justo e perfeito. Mas ele faz o que ele quiser, porque ele é soberano. Revela-se aqui também a sua soberania sobre a vida humana, versículos 36 a 38. Então, no lugar onde ele prepara a terra, ou ele muda a terra, ou ele transforma o lugar, ele pode assentar, né? Ele pode fazer com que ali se assente os famintos para fundarem uma cidade habitável. Ele pode transformar o deserto em açudes, versículo 35, eu não li. E a terra ressecada em fontes, e ali ele coloca quem ele quiser.
Ele pode colocar pessoas ali para que cresçam, desenvolvam suas famílias, suas vidas. Ele tem esse poder, porque ele é soberano e é todo poderoso. Ele pode fazer isso. Ele faz com que eles possam viver ali, né? Ele os abençoa, versículo 38, e ele se multiplica e não deixa que os seus rebanhos diminuam. E aqui, então, depois vai se revelar também a sua justiça, né? E a sua justiça sempre prevalece. Versículos 39 a 41, né? Então, quando ele fala da opressão, né? Quando ele fala a respeito dos nobres, né? Ele vai desprezar os nobres, ele vai castigar os nobres, né? E vai ajudar e vai socorrer aqueles que são pobres, aqueles que necessitam da boa mão do Senhor. Está no versículo de 41. Né? E mais uma vez, então, o salmista convida a todos a manifestarem graças ao Senhor, quando ele diz: os justos vêm, tudo isso se alegram, mas todos os perversos se calam. Então, os justos vão se alegrar e vão, sem dúvida nenhuma, dar graças ao Senhor. E, finalmente, o versículo de número 43 é uma conclusão, um epílogo, né? Um epílogo, vamos assim dizer, reflexivo. É um convite à reflexão. Reflitam nisso, sábios, né? E considerem a bondade do Senhor. Então, esse salmo, ele revela um Deus que nos socorre em todos os momentos da nossa vida, seja em viagem, seja nos momentos em que nós nos encontramos aprisionados até por nossa própria culpa, os momentos em que nós nos encontramos enfermos também por nossa culpa. A enfermidade não precisa ser somente física, pode ser emocional, espiritual. Qualquer coisa que façamos contra a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, há consequências. E temos que estar cientes disso. Mas se nós clamarmos ao Senhor, se na nossa aflição nós clamarmos ao Senhor, Ele nos livrará do mal, como Ele sempre faz, porque seu amor é eterno e é leal, e nos abençoará com livramento, com perdão dos nossos pecados, para nos dirigir a uma vida segundo a sua vontade. É por isso que nós temos sempre que agradecer ao Senhor, nosso Deus, sempre render graças ao Senhor todas as vezes que nós testemunhamos essa boa mão do Senhor em nosso favor. Muito bem, vamos então encerrar o nosso culto e espero que esta palavra possa ter ido, esse estudo possa ter ido ao encontro do seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, se assim Ele permitir. Amém.